Olá, bom dia. Marcos Emrene, Semeadores Digitais. Estamos aqui para mais um encontro, nosso sexto encontro. Bom dia, Bruno Pita e professor José Dilson. Bom dia. Bom dia, queridos. Façam um excepcional dia. E vamos fazer. Vamos Hoje, nós. qual o tema que vai levantar aí pra gente essa bola? O tema sugerido aqui seria falar sobre a relação, né, entre dopamina, homeostase e alostase, né, que envolve basicamente o motivo por que você gosta muito mais das coisas que te dá prazer, dando primazia a ela do que aquelas coisas que você tem a obrigação de fazer. E a ideia é a gente tratar esse desafio, como é que a gente consegue equilibrar isso, aprender a priorizar aquilo que é mais importante e usar aquilo que é mais prazeroso como uma recompensa, por assim. Show de bola. Como você chegou nesse assunto aí? E, Como por você chegou acaso nesse assunto aqui, aí? essas coisas, esses vídeos que passam pela sua frente, que você olha assim e fala, porra, isso aqui tem sentido, né? E aí, um vídeo assim, é um garotão, velho, um garoto falando sobre isso, achei muito interessante. E aí eu interessei pelo tema, né? E aí comecei a assistir o vídeo dele. Aí eu achei muito legal porque é um garoto, inclusive lá no vídeo ele fala que ele era viciado em jogo, né? Em jogo eletrônico, em internet, tudo isso para ele era uma prioridade absoluta, absurda, né? O que é muito comum, na verdade, ele está na contramão, eu acho até, e é interessante ver que ele despertou para isso e passou a mudar, né, o foco dele. Ele foi trabalhar isso, ele foi estudar isso, muito interessante. Até ele explica todo esse processo, o que é a dopamina, o que é a homeostase, o que é a alomastase, e ele disse que teve que trabalhar isso, não foi fácil, mas ele conseguiu meio que manobrar isso, e aí ele continua, às vezes, jogando na internet, só que ele dá primazia às coisas que ele precisa fazer primeiro, e usa as outras coisas como se fosse uma recompensa para ele. No início foi assim que ele trabalhou, e hoje ele faz isso com toda a naturalidade. Ele diz que quase hoje ele não perde tempo jogando, ou é raro, ele não tem mais essa necessidade de jogar, porque as coisas que dão prazer a ele começou a inverter isso, e até ele explica tecnicamente como é que isso acontece, fala sobre os neurotransmissores que a dopamina cria, a multiplicação dos neurotransmissores diante daquilo que você tem mais prazer de fazer, que o corpo fica super em alerta, né? Fazendo aquilo que você gosta. E aí ele usou essa ciência, digamos assim, para inverter aquilo que é mais importante. E aí eu achei bastante interessante isso, exatamente pelo fato de ser um garoto que é focado, normalmente as crianças são focadas, não só crianças, como muitos adultos também, né? Nessa coisa de buscar o que dá mais prazer. Aí entra várias coisas que a gente pode enumerá-las aqui, que carregam essa coisa da dopamina na gente, de modo que estimula a gente muito mais a gente, né? Então, o que dá prazer. Isso Agora, não eu achei só... interessante, Zé, esse Sim, assunto. Você poderia explanar mais aprofundadamente, né? Explicar sim, reproduzir o que o cara falou lá para você e pra gente ter uma sim. ideia, né, do que você experienciou aí vendo esse vídeo. Pronto, beleza. Posso fazer isso, sim. Deixa eu abrir aqui o microfone. Então, pois é, então essa experiência com esse garoto, né, que eu achei super interessante, o que me chamou, eu já até falei isso aqui outras vezes, mas assim, o que eu fiquei mais intrigado foi o fato de ele ser um garoto. Eu não sei se tem 20 anos, mas acho que deve ter 18 anos no máximo. E ele tem, assim, uma desenvoltura incrível em relação a isso. Ele pegou um quadro, mostrou isso, explicou o que é a dopamina, o efeito dela no corpo, e o que te leva a ter prazer naquilo. E aí ele faz uma analogia, né, que ele gostava muito de jogos na internet, e isso ele tinha que estudar, pô. A função dele é estudar. A gente fala para o filho, ô velho, você só tem que fazer o seguinte, estudar, deixa o resto comigo. E aí, mas aí a meninada não quer saber, pode estudar não, velho. Só quer saber
das brincadeiras. E por que isso? A gente às vezes não entende também. Fala, porra, velho, você não quer estudar, você não quer... E aí esse lance, que acho que isso vem desde pequeno, eu já estou aqui já fazendo já uma análise, né, do todo, e às vezes acontece na gente desde pequeno, a gente traz isso. A gente não gosta de estudar, porra, um negócio chato do caramba. E aí você não quer estudar. E nossos pais não são preparados, não estavam preparados, pelo menos até então, para nos estimular a outras atividades, que não aquela o do estudo. Não, você tem que estudar, que isso aqui é importante, você tem que estudar, você tem que ser doutor, tem que ser não sei o quê, tem que ser um monte de coisa. E você vai carregando aquilo como um peso e automaticamente aquilo não te dá prazer. Então você vai buscar sempre aquilo que te dá prazer. E qual é o grande problema? É que aí entra uma parte química do processo, né? O nosso corpo é pura química, né? Dentre outros elementos, mas basicamente pura química. E aí ele é um processo químico. Aí vem a figura da dopamina, que na verdade é um neurotransmissor. Esse cara aqui nos dá, porra, um gás, quando você vai fazer alguma coisa assim que te excita pra caramba, assim, pode ter certeza que você está repleto de dopamina. E aí ele vai explicando exatamente isso, que você vai buscando as coisas que te deixam bem, que te dá prazer, é o hormônio do prazer, né, que ele fala assim. Então você vai lá e, porra, se enche de dopamina. E isso é explicado fisicamente, né, que é uma coisa que às vezes a nego acha que é só uma questão de, porra, o cara quer fazer isso, não é. Isso aí é o próprio corpo que nos leva a buscar sempre aquilo que nos dá mais prazer de fazer. E aí o garoto vai explicando ali exatamente isso, ele fala que ele gostava pra caramba, e hoje que ele gosta de estudar, ele pega livro, ele destrói o livro, ele busca a leitura, inclusive o canal dele fala muito sobre você se preparar até para Enem. Como é que eu faço para me preparar para o Enem? Como é que eu faço para estudar aquilo? Como é que eu faço para estudar aquilo? É muito massa. E aí ele foi falando sobre a figura depois, né, na sequência, sobre a homeostase, né, que basicamente é quando o corpo está em equilíbrio com alguma coisa. E esse é que é o grande lance. Normalmente ele não está. Como ele busca mais o prazer, as obrigações vão ficando em segundo plano. E aí o que é que a gente tem que buscar, na verdade? É exatamente esse equilíbrio, e que é muito difícil, porque você tem muito, como os neurotransmissores eles vão se multiplicando com o prazer daquilo que você faz, automaticamente, porra, você só quer fazer aquilo, e vai ficando um desequilíbrio em relação a tudo aquilo. Aí é que ele passa para a segunda, uma outra fase do estudo, que é a alostase, né? Que é alterar algo no corpo para o êxtase. Aí é que entra o desafio da porra, né? É que você, porra, estudar, ler um livro, putz, cara, não tem o menor tesão de fazer isso. E aí você vai começando a trabalhar isso para que aquilo torne um prazer para você, de um modo que também a dopamina venha desenvolvendo dentro de você, ele vem abrindo outros neurotransmissores para pelo menos criar um equilíbrio dentro daquilo que você não gosta de fazer. E aí, o grande lance, até a gente já sabe muito disso, a gente já fala muito sobre isso, que é, porra, vamos fazer primeiro o que a gente não gosta de fazer. E só que mais do que isso, vamos buscar o prazer naquilo, vamos buscar sentido. Por que eu vou fazer aquilo? Ou porque eu vou ver um livro, ou vou ler um livro, por exemplo. Porque, porra, aquele livro ali vai me dar uma visão para alguma coisa, pensar no futuro. Estou lendo esse livro que fala sobre determinado assunto e que vai dar um up na minha vida depois, isso vai me levar a um conhecimento assim, isso vai levar a um conhecimento assado. E essa parte, sem dúvida, é uma parte difícil, eu acho que até nós que somos adultos hoje, temos essa dificuldade, sem dúvida. Eu, por exemplo, porra, tem umas coisas que eu adoro fazer aqui, adoro estudar, cara. As minhas matérias tributárias aqui, busca. Porra, mas assim, vamos fazer aqui um trabalho que fuja daquilo, é necessário, porra, cara, eu tenho que me esforçar para fazer. Eu tenho que começar logo por ele, esquecer o resto, senão eu não quero fazer, né? Porque eu quero aquilo que eu gosto de fazer. De alguma forma, isso está ligado a esse processo químico, né, no corpo da gente. E aí ele fala
no final, ele termina mostrando o seguinte: pô, o que é que a gente vai fazer? A gente vai criar recompensas. O que é aquilo que você tem o maior tesão de fazer? Tal coisa. Então, aquela coisa ali, na verdade, você vai dizer, porra, se eu fizer isso, depois eu vou fazer aquilo. Aí é que entra esse processo da homeostase, que é tentar equilibrar essas necessidades, né, dentro da gente, iniciando o processo de primazia, mas que aquilo que eu estou fazendo vai, no final, me levar a algo prazeroso, que é fazer aquilo que eu tenho real prazer de fazer. Mais ou menos assim, esse é um grande resumo, né, do que ele apresentou lá no vídeo dele. Eu acho que é um negócio muito interessante para a gente discutir hoje, por isso eu trouxe à baila esse assunto. Ok. Pita, quer acrescentar alguma coisa a respeito? Rapaz, tem um monte de coisa pra tratar sobre isso aí, velho. Na Então só verdade, jogue. essa é a pedra de tropeço da grande maioria, né? É, tem gente que ainda fala assim quando trata desse tipo de assunto, quando está conversando numa roda de amigos, por exemplo, e aí fala sobre isso, aí eu gosto sempre de tratar a questão do que você pode ser lá na frente, lá no futuro, baseado no que você está fazendo agora. Então, não é aquela questão eu planejo o futuro o tempo todo, mas aqui eu não estou fazendo nada porque eu estou planejando o futuro. Não, não é isso. Eu tenho que calcular o futuro baseado no que eu estou fazendo hoje. E aí, isso implica em, na maior parte das vezes, você tomar essa decisão realmente. Se você quer abandonar temporariamente, digamos assim, as coisas que te dão prazer, é um prazer momentâneo, para focar nas coisas que você tem que fazer para chegar em um ponto em que você vai ter mais prazer do que você está tendo hoje. Então você vai poder fazer escolhas que beneficiam na maioria das vezes a você, porque você agora tem o poder de decisão. É aquela questão que a gente até falou antes de começar a gravar, você falou da questão da liberdade, que o que você deseja é liberdade. Então, no ponto que você alcançar a liberdade, de fato, a liberdade completa, você tem o poder de decidir o que você quer e o que você não quer fazer. Você não vai precisar mais fazer porque, porra, se eu não fizer, vai faltar alguma coisa ou vai dar merda em algum lugar. Não, você já tem esse poder de decisão. E aí vinha os brothers, né? Que eu me falava assim, velho, dá um tempo nisso, foca nisso. Ah, mas porra, você não sabe nem se você vai estar vivo amanhã, pô. Você tem que viver hoje como se amanhã não existisse. Aí eu falei, pois é, mas tem gente, e eu digo que a maioria, tá vivendo como se não existisse o futuro, e quando chega no final a pessoa morre como se não tivesse vivido. Você morre e quando você olha, você não fez porra nenhuma, você achou que você estava abafando, mas você não foi livre de verdade. Você continuou aprisionado ali nos moldes tradicionais, os moldes que a sociedade colocou ao longo da história, em todo mundo, e, e você achando ali felizão, achando que tava top, quando na verdade você tava na famosa corrida dos ratos, né? Você tava ali preso na gaiola. E é bacana essa questão de você, quando você identifica isso, e que você sabe o que dá para fazer. É aquele lance de você saber o uso que aquela ferramenta tem. E também não adianta você pegar um alicate e aí você vai apertar um parafuso com alicate. O alicate não foi feito para apertar parafuso. Aquela ferramenta você tem que ter o conhecimento dela para saber o que é que dá para fazer. Aí você identifica as áreas que você pode utilizar isso. Aí sempre que vier uma situação parecida, você vai olhar assim, opa, isso aqui eu já sei o que é, ó. Isso aqui é aquilo lá que o Zé estava falando. Vai dar merda isso aqui,
Daqui a pouco eu vejo isso aí. Deixa eu fazer o que eu tenho que fazer aqui, que aí depois eu foco, porque eu já identifiquei. Outra questão também é, é uma parada que pega também uma porcentagem de pessoas. Eu já fui escravo dessa porcaria aí durante alguns anos, que é o lance da pornografia. Não tem armadilha pior que essa aí, velho. É aquela que te fode todinho, né? na, na raiz do assunto. Então, o que é que acontece? O ser humano, ele é basicamente é, ele é basicamente formado por uma energia vital, né? Ele tem ali uma concentração, uma bateria, que na formatação no nosso cérebro, essa energia serve para duas coisas. E aí, quando entra a parte do prazer também, de você ficar o tempo todo se puxando para o prazer, você vai acabando com essa fonte de energia. E essa energia serve para duas coisas. A primeira é para reprodução e a segunda é para caça, que são os instintos fundamentais nossos. Então, quando a gente vai para esse lado, por exemplo, lado da pornografia, a gente está gastando essa energia com uma coisa que supostamente seria a reprodução, que o cérebro está entendendo como aquilo, mas que na verdade você não está fazendo nada. Então, para você recuperar essa energia depois, por exemplo, para a caça, que aí vai a parte de você focar nos projetos que você tem no trabalho e estudar alguma coisa para você ter um nível de conhecimento maior, você não tem mais essa energia. E aí, quando você vai fazendo isso com frequência, você nunca recupera essa energia e você não sai do lugar. Aí, eu gosto de brincar com os caras, falei, essa galera aí já tá morta, pô. Só, só que ninguém avisou a ele ainda, ele só não deitou, mas já morreu ali, ele tá vivendo como zumbi. Porque ele não consegue correr atrás de nada, justamente por isso, essa energia vai toda embora com situações que te dão prazer naquele momento, e aí quando você observa, sua vida vai passando, vai passando, vai passando. Aí quando você olha de um certo ponto, você vê a quantidade de merda que você fez e vê que já é tarde demais para poder recuperar tudo aquilo. Porque o tempo você não recupera, né? O tempo você não tem como recuperar. Até o Pablo até fala de vez em quando, né? Que a melhor hora de você o melhor momento de tomar a decisão foi há 10 anos. O segundo melhor momento é agora. O terceiro não vai existir. Porque você não conhece o futuro, né? Então é por essa linha aí, velho. Quando você tem o domínio dessa ferramenta, você consegue aplicar ela nas situações. E aos poucos não é fácil também, como muita gente prega aqui de uma hora para outra. Ah, você vai se transformar. Em uma semana você se transforma. Não é impossível. Não é impossível, mas é bem complicado disso acontecer. Isso aí não acontece com. A pessoa que faz isso aí é um ponto completamente fora da curva. Então, esse lance de iludir a galera achando que vai ser rápido esse processo, que você vai conseguir fazer isso de uma forma mágica, não. Vai ser batalha, vai ter horas que você vai cair de novo, vai ter vezes que você vai passar 2, 3, 4 dias sem conseguir executar aquilo, mas o importante é você continuar tentando, velho. E uma hora vai. Maravilha. Cara, esse assunto dopamina, eu acho que ele é a chave do sucesso em tudo na vida. Por que é que eu falo isso? Eu também, durante muito tempo, fiquei preso nesse vício da pornografia e eu tentava me livrar disso de alguma forma. Não conseguia, não tinha jeito. Às vezes eu conseguia ficar um tempo sem masturbar, depois voltava e eu ficava nesse ciclo. E aí eu comecei a procurar estudar na internet, ver como é que eu conseguiria utilizar, primeiro, qual a utilidade disso, para que serve essa energia sexual e como eu conseguiria utilizar isso para potencializar, né, os meus resultados, as minhas atividades na vida. Pois bem, comecei a pesquisar e descobri um cara. Chegou um momento, eu vi um vídeo do Pablo, eu lembro, acho que foi mais ou menos outubro, setembro do ano passado, de 2019, que ele falava disso, né, de que é uma energia que você tem e que você está desperdiçando sua energia. Você tem uma torneirinha que você está abrindo a torneira e está deixando a energia direto para o ralo.
E aí ele falou, né, que, pô, você poderia fazer tanta coisa, cara, você está desperdiçando a sua energia. E aquilo fez sentido para mim. E desde aquele dia até hoje, graças a Deus, eu não voltei mais, não retrocedi mais nesse hábito. E eu fui pesquisar mais sobre o assunto e descobri um cara, que tem um canal no YouTube chamado, acho que Alpha Spirits, que ele ensina, tem um conceito nos livros de Napoleão Hill que ele fala da transmutação da energia sexual. É como utilizar a energia sexual e transmutar ela, focar ela para fazer as suas atividades, aquilo que você deseja alcançar. E foi bem interessante, eu acabei comprando o curso dele, inclusive o curso dele visava ensinar a pessoa como se livrar do vício em pornografia. Quando eu descobri ele, já tinha uns 3 meses que eu tinha me livrado do vício, mas você está sempre, né, em qualquer momento, podendo voltar. Aí eu resolvi comprar o curso, comecei a assistir, e foi fantástica a explanação que ele fez sobre a dopamina. E fez tanto sentido para mim que eu comecei a sacar que isso está envolto em tudo na vida. É a chave de todos os vícios, na verdade. Porque o vício que você tem não é por causa da atividade em si, é por causa da dopamina que aquilo gera em você. E é por isso que eu sou muito fã desse cara aqui, velho. Eu sou tão fã desse cara que eu tenho um quadro dele aqui, eu tenho essa história, eu tenho um quadro aqui na minha frente, que sempre que eu tô chateado, eu tô sem saber alguma coisa, eu dou uma olhada para ele. Por quê? 2.400 anos atrás, 2.500 anos atrás, esse cara disse que o grande mal da humanidade é a ignorância e o grande bem é a sabedoria. E eu sempre fui uma pessoa muito orientada para a busca do conhecimento, para entender como as coisas, não vamos falar busca, entender como as coisas funcionam. Eu tenho extrema dificuldade de fazer alguma coisa que eu não entendo por que aquilo tem que ser feito. Então, quando eu quero desenvolver um hábito ou fazer alguma coisa, a primeira coisa que eu procuro é dar sentido a isso. Por que eu tenho que fazer isso? Ou por que eu não devo fazer isso? Eu procuro embasar. Uma vez que faz sentido, fica muito fácil de você estabelecer esse hábito. Porque você sabe por que você está fazendo aquilo. É aquela coisa, né? Você sabe onde você está e sabe onde você quer chegar. Então, isso, só o fato de você saber porque você está fazendo alguma coisa já é um grande avanço. E ele falou isso. Né? Então, não acredite em nada do que eu estou te dizendo. Procure ter as suas próprias respostas. E eu acho que é exatamente esse o caminho. Uma das coisas que me incomoda muito nas religiões pelas quais eu passei é que se fala muito dessa coisa do acreditar, do ter fé. Só que tudo bem que quando você não consegue compreender ainda, tenha fé e vá lá e faça. Né? Mas eu acho que a fé ela está envolvida com a ação também. Porque você vai ter fé enquanto você não sabe, não entende por que aquilo funciona, qual a finalidade daquilo. A partir do momento que você entendeu qual a finalidade, você não tem mais fé, agora você sabe como a coisa é, como a coisa funciona. Então, simplesmente ter fé, a fé cega, no sentido de que você nunca vai chegar lá, esqueça isso, só aceite que é assim, pronto, eu sempre tive muita dificuldade de lidar com isso. E quando ele começou a explicar sobre a questão da dopamina, eu comecei a entender muitas das coisas que aconteceram na minha vida. Então ele vai explicando lá, por exemplo, a questão do vício, né, pornografia. Você começa assistindo um vídeo, daqui a pouco um vídeo não dá, você precisa de 2, de 3, de 4, daqui a pouco você está com 30 abas abertas. E ele foi explicando o processo, o que é que acontece no cérebro da pessoa. Então você tem um pico de dopamina quando você assiste um vídeo pornô, por exemplo. De repente, no dia seguinte, aquele um vídeo já não dá mais o pico de dopamina que dava antes. Então você precisa de 2 para atingir o mesmo pico. E aí vai aumentando, aumentando, e quando chega um ponto que você começa a se ver, é surreal, né, o ponto que você alcança. E aí você começa a pensar, porra, isso não é normal, isso não é natural. Eu preciso resolver isso de alguma forma. E aí você começa a buscar alguma coisa. E o fato é que você não tem energia para buscar, né? Porque você está desperdiçando a sua energia o tempo inteiro. E quando você termina de fazer aquele ato, você se sente culpado, sem energia, e é engraçado, porque você não quer se sentir daquela forma. E aí você reincide no hábito de novo, tentando para fazer com que aquela sensação de mal-estar, de culpa, de peso passe. E você só vai agravando essa situação. Porque a situação de maior prazer que você conhece é aquela. Então você acha que a saída é essa. É tipo, é buscar mais prazer, mais prazer, mais prazer, mais prazer, porque isso vai anular a dor que você está sentindo. E na verdade é exatamente o contrário. É você enfrentar aquele sentimento. E a partir daí é que entra o que o Buda falou, né, do conhecimento. Então buscar por que isso está acontecendo comigo.
Qual é o mecanismo que está acionando aqui, que está gerando isso? Então, quando ele explicou nesse curso, ele explicou muito claramente que o pico de dopamina deixa você está viciado na dopamina, você não está viciado na atividade. Então, o que é que você precisa fazer? Você precisa, tipo assim, você meio que danificou seu cérebro. Então, você precisa trazer o seu cérebro de volta ao funcionamento normal. Felizmente, você consegue fazer isso, né? Você não estraga o seu cérebro de maneira definitiva. Então, você ainda tem uma chance. E aí, quando ele explicou todo o processo, ficou muito fácil de entender o que estava acontecendo. Não só nessa questão, como em todas as outras questões da minha vida. Porque eu comecei a perceber, então, todos os vícios que eu tenho, na verdade, não são os vícios das atividades, é o vício da dopamina. E se eu quiser acabar com o vício, eu preciso acabar com os picos de dopamina. E é muito massa, porque quando você faz isso, por exemplo, você é muito viciado em pornografia. Você não consegue sentir prazer em mais nada, a não ser aquilo, porque é o nível mais alto que você consegue chegar de dopamina. Então você está o tempo todo buscando prazer. Você vai, por exemplo, ler um livro. Ler um livro não vai te dar o pico de dopamina que você está acostumado a ter quando você assiste pornografia, por exemplo. Então, você vai achar extremamente maçante ler um livro. Fazer qualquer outra atividade, ajudar outras pessoas, Ave Maria, piorou. Então, você vai fugir o máximo daquilo e vai buscar o máximo de prazer. Quando essa ficha cai e você entende que, então, peraí, se eu parar, se eu cortar o meu vício, eu vou baixar o meu nível de dopamina, ou seja, eu vou restabelecer o funcionamento, né, o sistema dopaminérgico do meu cérebro, e eu vou voltar a ter prazer com coisas menores. E aí eu falei, poxa, beleza, eu quero testar isso. E aí eu comecei a fazer o processo. Pouco tempo depois, eu comecei a sacar que realmente isso era verdade. Eu lembro quando eu saí para caminhar, um dia aqui, e era muito difícil para mim sair para caminhar, porque, logicamente, eu estava acostumado a ter prazer. Caminhar não é prazeroso. Só que nesse dia um negócio interessante aconteceu. Eu dei uma volta e eu me senti bem, a energia aumentou, dei uma segunda volta, fiquei com mais energia, a terceira, quando dava na quarta, quando eu falo volta, é porque aqui onde eu moro, você sobe um ladeirão, depois você desce, sobe o ladeirão, desce, então tipo, não é algo light de fazer, né? Só que cada volta que eu dava, eu me sentia com mais energia, com mais energia, com mais energia, chegou um momento que eu achei que eu ia voar, cara, de tanta energia que eu tava sentindo. E aí eu saquei o poder que tem de você se abster de todos os vícios. Porque você começa, o seu cérebro ele fica extremamente sensível à dopamina. Então, qualquer pequeno pico de dopamina que você tenha, te der um bem-estar absurdo. E eu comecei a colocar isso na minha vida. Então, primeira coisa, eu me livrei do vício de pornografia, e depois você fica com muita energia. Tipo, você não tem mais a culpa, você não tem mais o ressentimento, você não tem mais a preguiça, você começa a ter energia. E aí você pensa, onde é que eu vou investir essa energia agora? Aí eu comecei a ver as coisas na minha vida que eu queria mudar. E comecei a focar lá. Uma das coisas foi a alimentação. Eu falei, poxa, se eu tenho picos de dopamina, tinha esses picos de dopamina por causa da pornografia, eu também tenho esses picos de dopamina por causa do açúcar. Então eu vou eliminar o açúcar. E é interessante como o processo é rápido. Porque quando eu abandonei, resolvi parar com o vício de pornografia, que foi em outubro, em janeiro eu já estabeleci que eu não queria mais comer açúcar. E foi. E agora, a gente está em abril, estava em março mais ou menos, eu resolvi que eu vou começar, resolvi mudar totalmente a minha alimentação, tem mais ou menos um mês que isso começou, foi em março, e me tornar vegano. Eu vi aquele documentário que você, inclusive, me indicou, Pita, do poder que isso dá pra gente, né? Da energia que a gente tem ao comer só vegetais. Todos os benefícios. Depois eu aconselho quem quiser assistir, chama Dieta de Gladiadores. E aí eliminei isso da minha vida. E eu já me sentia com muita energia e eu comecei a me sentir com, 10 vezes mais energia depois que eu comecei a fazer isso. E agora o objetivo é definir meu corpo. E não é porque eu quero ficar bonitão, saradão e tal. Não, é porque você tem energia sobrando no seu corpo e isso é uma das fontes que vai gerar em você dopamina e de maneira natural. Ou seja, você não precisa mais, engraçado, você não precisa de um pico tão alto de dopamina para você se sentir bem. A gente acha que precisa disso porque a gente está preso no vício. Se você deixa essa dopamina baixar através da eliminação dos vícios, você começa a sentir prazer em pequenas coisas na vida. E ontem aconteceu um negócio interessante comigo. Eu estava em casa aqui, estava sozinho, minha esposa foi trabalhar, e eu estava me sentindo muito
meio ansioso, meio, sei lá, entediado, alguma coisa assim. E eu falei, poxa, eu preciso fazer alguma coisa para resolver isso. Aí eu já sei, pronto, eu preciso ajudar alguém. Só que assim, eu não tinha ideia de como eu ia fazer isso. Aí eu sentei aqui na frente do computador, comecei a fazer minhas coisas, meus trabalhos, e de repente uma aluna minha entrou em contato comigo no WhatsApp, falou, Marcos, eu tô com um problema aqui e tal, preciso que você me ajude a resolver isso. Eu já tenho um dia inteiro aqui, desde ontem que eu tô tentando resolver esse negócio. Eu falei, pronto, é isso. Peguei o Jitsi, mandei o link para ela, entrei pra gente bater um papo. Ela entrou, a gente ficou 2 horas conversando, eu ajudando ela a resolver um problema lá do trabalho dela. E engraçado que ela falou assim que ela, vou falar com ele, tomara que ele me atenda. Ela não esperava que eu fosse nem atender o zap dela, né? Que eu fosse ter tempo de falar com ela. E imagine de fazer uma conferência. E foi muito massa isso, porque o sentimento que ela ficou, a sensação de que assim, poxa, velho, o cara veio falar comigo, o cara fez uma conferência, ficou 2 horas conversando comigo, o sentimento de gratidão que ela tinha quando terminou o processo, e o meu sentimento tipo, de fiz alguma coisa boa, ajudei alguém, foi incrível. E nessa noite, ontem, no caso, eu fui dormir me sentindo muito bem. E antes disso, eu estava num estado de ansiedade, de mal-estar. Eu queria fazer alguma coisa para que aquilo parasse. E é muito fácil, nesse momento, a gente voltar para algum vício que a gente tem, algum vício anterior, tem uma recaída. E é por isso que eu falo que é tão importante esse conhecimento da dopamina, porque quando você sabe o que está acontecendo dentro de você, fica mais fácil de você lutar contra aquilo. Então eu sabia que eu estava sentindo alguma coisa relacionada ao aumento dos hormônios, né, relacionados ao cortisol. Então, como é que eu faria para eliminar isso? Uma coisa que eu sei, que eu aprendi lá com os vídeos do professor Hélio Couto, é que não tem limite para a dopamina que você recebe quando você ajuda outras pessoas. Então, é engraçado, você vai ler um livro, você tem um pico máximo de dopamina que você alcança. Você vai tomar um café, tem um pico máximo de dopamina que você alcança. Agora, se você ajudar as pessoas, tipo, você vai ficar ali na rua ajudando as senhorinhas a atravessar a rua. Não tem limite do quanto de dopamina você consegue receber fazendo essa atividade. E é uma atividade que é um vício, digamos assim, mas não é um vício que deteriora você. É interessante isso, né? Tipo, é um vício correto. Então, hoje eu sei que quando eu estiver me sentindo mal de alguma maneira, basta eu ajudar outra pessoa, disponibilizar meu tempo para aquela pessoa, que eu vou conseguir gerar esse pico de dopamina de uma maneira legítima. Ou seja, eu não vou me sentir culpado depois. Eu acho que é aí que está a chave. A diferença do vício para essa coisa do vício positivo para o vício negativo. O vício negativo é quando você tem aquela atitude, você tem um pico de dopamina e logo em seguida você se sente mal, você se sente culpado. E o vício positivo é aquele que você pratica e quando termina você se sente... É como se multiplicasse, sabe, o bem-estar. Você se sente bem porque você fez aquilo e logo em seguida você se sente melhor ainda porque você fez a coisa certa, digamos assim. O vício não, você se sente bem porque você fez aquilo, depois você se sente mal porque fez aquilo. É bem interessante isso. Então, para mim, essa aí é a chave do sucesso, é o segredo do segredo. Você entender como funciona o seu sistema dopaminérgico e como você utiliza isso para alcançar os resultados que você quer na vida. Show de bola, viu? Engraçado, eu sugeri esse assunto, mas eu não imaginei que ele poderia abrir um campo tão interessante, né? Você vê como, às vezes, a gente não dava fé em determinada coisa, mas eu senti vontade de compartilhar. Desde ontem, quando eu vi esse vídeo aqui, eu senti vontade de compartilhar isso com vocês. E olha como tem sido bem interessante, né? Quanta coisa vocês já trouxeram aqui que dá pra gente viajar aí nessa coisa da dopamina, né? Aí sim você pode fazer uma viagem legal na dopamina. E é engraçado, né? Nosso cérebro é químico, né? Pura química. Os vícios, na verdade, eles na verdade, é exatamente essa necessidade de a gente buscar produzir essa energia na gente, essa disposição, ou esse estado, né? Só que muitas coisas podem nos levar a esse estado de prazer. Não só aquilo que a gente gosta puro e simples, mas por que aquilo que a gente gosta daquilo? Esse é o grande lance. Por que eu gosto disso? Porque eu gosto de futebol, porque eu gosto de cerveja, porque eu gosto de açúcar, porque eu gosto disso ou daquilo, porque são exatamente as coisas que vão aumentar esse nível de dopamina na gente. Então,
a dopamina está sendo realmente alguma coisa, um elemento químico que nos leva a algum tipo de ação, positiva ou negativa. E achei massa quando você falou aqui da coisa da troca, né? Da transmutação da energia, principalmente energia sexual, que é uma das coisas que mais envolve o homem. Diz que na vida tudo é sexo. Na vida tudo é sexo. Todas as coisas estão relacionadas de alguma forma ao sexo. Somente o sexo que não está relacionado ao sexo. Onda da porra, né? Mas isso é show de bola. Então, quando você vê, a maioria, é uma coisa que sempre me incomodou, por exemplo, na roda de amigos, de pessoas, qual é o assunto que predomina? É sexo, futebol, cerveja, né? Então, aquilo ali a galera, porra, acho que trabalha a semana inteira para chegar na, porra, sextou e tal, beleza, maravilha, tô livre, vou cair para dentro. E isso é a recompensa da galera. Só que é uma recompensa muito pequena. A galera, esse aqui é o grande lance que a gente tem que trabalhar na mente da gente, é que é uma recompensa muito pequena. Porra, sexo, cerveja e amigos não pode ser uma recompensa assim, que seja a coisa da sua vida. E aí você submete-se completamente ao que é colocado diante de você, tipo um trabalho para você ganhar 1, 2, 3, talvez 5 salários mínimos, e aí vem, porra, tô estável. A estabilidade é uma porra. E aí você não se provoca, né? Você não provoca que você pode fazer mais. Você chega no estado assim, porra, não, tô com o meu trabalho aqui, tô de boa, né? Tá legal aqui, tá bom demais. Todo final de semana eu consigo tomar minha cervejinha, sair com os amigos, pegar as minas, pegar as piriguetes, não sei o quê. Então, na verdade, a sua linha de recompensa termina ficando muito pequena. E nesse intervalo de tempo entre uma coisa e outra, você vai buscando alguma coisa que te deu prazer. Aí pode ser a pornografia, pode ser a pulada de cerca para os caras que são casados, pode ser uma série de coisas que, na verdade, vão te levando a buscar prazeres adicionais até você chegar no, porra, não, hoje é sexta-feira, pode, hoje é sábado, pode, é domingo, pode, segunda-feira, porra, aí começou a segunda novamente. Então, o que acontece? Toda a energia que ele utiliza, que ele canaliza, é para aquelas pequenas recompensas na vida dele, mas ele não faz absolutamente nada para usar essa energia para alçá-lo mais adiante, para levar ou chegar em outro nível, para dizer, não, pô, eu não quero mais porra de salário, não, quero fazer alguma coisa, quero uma empresa, quero buscar, quero fazer, quero produzir, quero alguma coisa que me vai dar um prazer muito maior lá na frente. Então, essa conversão, né, digamos assim, do uso da dopamina, isso é muito difícil, a troca, né, de você trocar esses pequenos prazeres, que são momentâneos, são fúteis, que não vai te levar absolutamente a lugar nenhum, por alguma coisa que pode te levar a um outro nível. Então, é você pegar esse processo químico, entender realmente, é muito interessante você entender da dopamina, para poder levar você a um outro nível. Veja, o açúcar te aumenta a sua dopamina, né? O sexo aumenta a sua dopamina. A alimentação aumenta a sua dopamina. Mas tudo aquilo que, na verdade, não é positivo para você. Então, são pequenas doses para você dizer, porra, preciso disso, vou lá buscar. Aí entra o vício, né? A cocaína, a maconha, qualquer vício que a pessoa tenha, na verdade. O que ela está buscando é, de alguma forma... Assistir televisão. Assistir TV, bem lembrado. Assistir TV, porra, assistir TV vai aumentar minha dopamina, meu prazer, não sei o quê. E aí você vai, vamos ler um livro? Porra nenhuma, você é doido. E até, às vezes, a própria atividade física, que é algo que é interessante para a gente, às vezes vai ficando em segundo plano, e é uma das coisas que mais aumenta o nosso nível de dopamina. Só que, assim, porra, você vai ter que dizer assim, saia da preguiça. A preguiça é mais interessante. Porra, se eu consigo ficar mais 1 hora na cama, então por que eu vou pegar essa 1 hora e vou ficar correndo, feito maluco na rua? Não, vou ficar puxando ferro, vou ficar fazendo não sei o quê, vou me suar. E aí, olha só que negócio interessante da porra, né?
Então, você vai, na verdade, trabalhar isso tudo em você e canalizar essa transmutação aqui, não é só da figura, para mim, do sexo, mas tudo aquilo que te dá prazer, mas que morre ali, não consegue te levar a um outro nível, te dá mais potência, te dá mais visão, te dá mais sabedoria, te dá mais input, e vai fazer com que você produza mais e melhor. Isso termina sendo uma coisa super fantástica. E essa parte aqui, cara, eu gostei demais. Você usar sua dopamina ou aumentar sua dopamina ajudando alguém. Daí é fantástico isso aí. Engraçado que eu sinto isso também. Porra, aí eu estou aqui, olha aqui o celular e chegou uma pergunta. Eu falo, pô, não vou responder essa porra agora não. Aí eu vou lá, vou cá, porra, vou responder. Porra, aí isso aqui vai responder, aí porra, eu vou responder essa porra. Eu quero pegar todas as informações, né, interessantes para jogar para a pessoa que eu sei que há uma necessidade ali. Eu, porra, fico super feliz. Isso também, o que acontece com você, acontece comigo. Porque a gente, na verdade, mudou o sentido da vida, né? Então, em vez de você gastar tempo com qualquer coisa, seja em cunho sexual, pornográfico, coisa do tipo, você vai usar isso em termos muito mais saudáveis para você e ajudar os outros, né? Ô, meu lobinho, fica quieto aí. A sirene aí. A sirene aqui. Agora, eu queria, uma das coisas que você colocou aqui, que eu achei interessante, eu botei aqui para poder comentar depois, foi o seguinte, você falou da figura da fé. Eu acho interessante como essa coisa da fé também leva muita gente a um vício, né? Só que aí entra uma coisa chamada religiosidade, que não tem nada a ver com a sua relação com Deus muitas vezes. Hoje eu tenho essa certeza plena, porque eu já passei por várias religiões, desde quando eu me conheço por gente até hoje. Hoje eu não pertenço diretamente a uma religião. Até esses poucos tempos eu estava buscando alguma coisa que me ligasse novamente a Deus, buscasse tal. E hoje, na verdade, eu tenho uma convicção que em mim, que o que vai me conduzir a Deus, na verdade, é ser amigo daquele que mostrou ser o cara mais incrível de todos os tempos, que foi Jesus Cristo. E aí, porra, quando eu pego a Bíblia e que eu começo a ver respostas incríveis que ele tem me dado, eu começo a entender uma série de outros pontos, sem questionar nenhum tipo de religião, pelo contrário, eu acho que aquela religião é para aquela pessoa. Até foi uma conversa que a gente teve aqui como família recentemente. Cara, eu gosto daquela religião, pô, é onde você se sente bem, é onde você encontra Deus dentro do seu processo. Se você chegar a um determinado ponto e você realmente se conscientizar que, porra, esse não é o caminho para mim, é outro, você vai buscar o outro. É o que vai, o importante é que você busque. Isso pode ser muito tolo. Você tem que ter tal religião, porque essa religião não é religião, é seita, não sei o que, meu irmão. Você tem que buscar Deus da forma que é o que te dá prazer, te dá gás de fazer. Então, quando eu hoje para mim, né, hoje eu voltei a ler a Bíblia novamente, né, eu já li a Bíblia inteira, em determinado momento da minha vida, fui altamente religioso, e depois saí completamente disso, depois fui voltando progressivamente, mas tudo me leva a isso. É onde eu tenho prazer, né? Tem tudo a ver com a dopamina também. Quando você pega um texto assim, você consegue uma amplitude de entendimento que é incrível. E as religiões que eu passei me ajudaram a ter esse nível de entendimento que eu tenho hoje. Mas hoje eu tenho uma consciência muito maior de que, na verdade, eu não preciso da religião, eu preciso da relação com Deus. E aí, pô, eu estou considerando aqui a Bíblia com minha mãe, com minha família, e aí uma coisa que ficou fechada na minha cabeça. A relação com Deus, ao longo de todo o tempo que eu tenho consciência, que está dentro da nossa consciência aqui, por favor, Deus sempre esteve conosco de alguma forma. Obrigado. Cafézinho aqui é importantíssimo. A boca, quando acorda, ela traz o cafezinho aqui, maravilhoso. Obrigado. Que é incrível, que é o seguinte, porra, Deus, se você pega a Bíblia assim, do início até o final, você vai ver 3 momentos diferentes que Deus se manifesta dentro de você. Por que isso tem a ver com dopamina? Tem tudo a ver para mim, né, do assunto que a gente está aqui trazendo. Que Deus estava conosco, né?
diretamente. Deus tinha uma relação direta com o povo. Quando a gente volta lá na criação e diante, a relação com Deus era direto. Aí o povo pegou e falou assim, não, peraí, velho, todas as outras nações têm algum representante humano que eu posso buscar e falar e ver e conversar com ele. Eu não consigo ver Deus. Na verdade, eles não conseguiam ver Deus porque eles eram fechados a isso. Deus estava presente. Aí Deus, beleza, vou fazer um arranjo aqui para frente. Todos os arranjos que foram feitos, todo o Velho Testamento, que são as escrituras hebraicas, ele leva a uma figura que é Cristo. Quando Cristo surge, né? E aqueles que estavam na época muito religiosos, tinham tantas regras que as regras fecharam os olhos dele para uma verdade, que aquele seria o Cristo. E aí eles lutaram, inclusive fizeram todo um ardil, os religiosos da época, para levar Cristo ao Calvário. E sem saber, eles estavam cumprindo promessas. Isso tinha que acontecer. O reino que seria levantado por Cristo não seria aquele que eles estavam preocupados em que eles possassem, mas o que seria inevitável. E aí Deus estava conosco, do nosso lado, na presença na pessoa de Cristo. Isso que ele fala, eu e o Pai somos juntos. A gente falou sobre isso um pouquinho ontem, de unidade, de relação, de ser uma coisa só. Não porque são uma pessoa só, mas são duas pessoas que conseguem unidade absoluta entre os dois. E é interessante a terceira fase desse processo aqui, essa ficha que eu também me foi, quando Jesus, no caso, volta para o Pai, ele falou assim, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Mas não vou deixar você sozinho, não. Vou deixar um ajudador. Quem é o ajudador? O Espírito Santo. E aí essa figura da Trindade que as pessoas tanto falam, na verdade, que é uma relação única, é a forma da expressão de Deus em relação a nós. E essa expressão é incrível, que ele nunca nos deixou sozinho. Ou ele estava do nosso lado, ou ele fez um sacrifício através do próprio Filho para que essa relação voltasse a ser importante, e depois ele manda o ajudador. Aí entra nesse ponto da religião e da fé. A fé, ela vai ter fim. A fé vai acabar, a esperança vai acabar. Só uma coisa vai prevalecer diante de tudo isso, diante de nós, que é o amor. O amor, ele não vai deixar de existir. Por que a fé? Porque a fé é a expectativa certa de coisas que vão acontecer, e tudo é relacionado aos propósitos de Deus. A esperança é você esperar que isso venha acontecer. Mas quando tudo isso acontecer, que envolve fé e esperança, você vai ter esperança e fé em que mais? Então, ela vai deixar de existir. Então, na verdade, a fé hoje é necessária, porque nos eleva para uma condição, mas, por outro lado, ela vai deixar de existir e vai acabar. Então, qual é o nosso foco, então, hoje? Zé, O que é? Oi? só para completar aí, Sim? só para completar o que você está falando, Sim. na verdade, esse ponto da fé, a fé vai acabar um dia, de fato, porque aí você já não precisará mais dela para poder você saber a verdade. Só que 99% da fé do mundo já está morta. Por quê? Porque justamente a galera prega esse lance da fé e a galera fica nessa pegada de pô, vamos ter fé, vamos ter fé, vamos ter fé, e você fica vivendo de fé, só que esquece que no segundo livro de Tiago também diz que a fé sem ação é morta. Então você não tem fé em nada. Você acha que você tem fé em alguma coisa, mas se você não age com relação àquilo, você não tem fé nenhuma. Sua fé já morreu há muito tempo. Até pelo fato de que Pedro, por exemplo, Pedro teve fé para caminhar sobre as águas? Teve. Só que para ele ter provado da fé, ele precisou sair do barco, pisar na água e sair andando, pô. Se ele ficasse só do lado do barco, não, pô, eu acredito, eu consigo. Não, tá de boa, eu acredito em você e tal. Ele não ia acreditar em nada. Então, a prova de que você tem realmente fé em alguma coisa é se você age com relação àquilo ali. Se você não age, você não tem fé. Excelente, Bruno. Muito bem colocado, isso aí é show de bola. E aí entra exatamente nesse ponto de que a fé ela vai morrer. Hoje a gente precisa da fé. Hoje as pessoas, eu tenho fé, tenho fé, tenho fé. Eu estava vendo um vídeo de um pastor aí que lascou a porrada no mundo gospel. Ele é pastor, e o cara tem assim uns vídeos incríveis sobre pastoreio, sobre a Bíblia, etc.
Ele assim, é todo tatuado, sabe? O cara é todo tatuado, até na cabeça o cara é tatuado. Aí eu acho que ele é muito doido. Mas, na verdade, tudo que ele fala tem uma coerência muito grande. E aí ele termina lascando a madeira nesse mundo gospel. Ele fala que o gospel é um grande engodo. As pessoas, na verdade, começaram a usar isso como um grande comércio e uma forma de ganhar dinheiro. Isso me lembra muito a ação do próprio Jesus Cristo no templo, né? Quando ele chegou lá, a galera, todo mundo vendendo, cambiando, pá. Aí é que eu digo assim, que é como a coisa falar, né, da ira, né? E aí vai entrar nesse ponto também da ira e da dopamina. Mas, enfim, da conversão nisso. A coisa da fé, ela virou um grande comércio. E aí isso é descascando a madeira. Mas, assim, até para não devagar muito na ideia geral, e pegando esse gancho que você deixou aqui para a gente, é muito interessante, porque a fé termina sendo comercializada. E se você não tiver, não conseguir se posicionar, não tiver essa relação com o Pai, você termina sendo envolvido por isso. Aí entra essa figura da terceira figura, que é o Espírito Santo, que é Deus em nós. Ele falou que o Espírito dele, Deus é Espírito, e os que amam, adoram em Espírito e verdade, né? Então, o que é isso aí? O que é o Espírito? É a dopamina que a gente precisa para chegar até Deus. Isso envolve fé? Envolve, porque a gente não tem certeza de absolutamente nada, mas a gente acredita que isso, de alguma forma, nos leva a Deus. Qual é o nosso canal de comunicação? Para mim, hoje, é o Espírito. Como é que eu conecto ele ouvindo, buscando e dizendo assim, olha, você tem várias promessas. A sua promessa de que mandaria um libertador, que seria Cristo, aconteceu. Cristo cumpriu o papel dele, voltou e disse, opa, vou deixar um ajudador, já conversei com o Pai aqui, já está tudo certo. Eu vou para ele cumprir o que eu tinha que cumprir, eu consegui restabelecer a relação do mundo com o Pai novamente, através de mim, mas eu vou mandar uma ajuda porque vocês sozinhos não vão conseguir. Vou te dar aí o Espírito, que é a sua dopamina, para chegar no ponto que você precisa de busca. Então, hoje, eu reacendeu em mim essa coisa da busca da minha relação com Deus novamente, acendeu também de que o Espírito é o nosso grande ajudador. Então, não preciso de igreja, necessariamente, igreja como templo, lugar específico e tal. Eu posso encontrar pessoas que comungam do mesmo sentimento que eu e acreditam na mesma coisa, e a gente vai trabalhar junto, trocar ideias sobre a Bíblia, como a gente está fazendo hoje aqui em relação a outros assuntos. Então, isso vai nos movimentando. Então, olha só, quando a gente começa a direcionar nossa energia para o que é mais importante em crescimento pessoal, espiritual, isso, claro, cada um do que acredita em si, mas a gente começa a usar as energias, a nossa energia, em algo que realmente faça diferença. Porra, ajudar o outro. Cara, qual é a maior expressão que é essa aqui? Porque quando perguntaram a Jesus Cristo qual é o mandamento mais importante, ele falou, amar Deus sobre todas as coisas. Mas ele chamou o cara e disse assim, olha, mas existe um semelhante a esse, que é amar o próximo como a ti mesmo. Caralho, velho, então, tão importante quanto você amar a Deus, é você amar o outro, é você fazer alguma coisa pelo outro. O que é que te motiva a fazer alguma coisa pelo outro? Para fazer o outro feliz, porra. Então, aí fechou novamente, né? Há mais felicidade em dar. Aí você vai alinhavando a coisa, a Bíblia, né, como a palavra viva, é um livro, fechado é um livro qualquer, mas aberto que é incrível. Se ele estiver fechado lá na estante, só está ganhando poeira, mas quando você abre ele, ganha vida em você. E isso sem qualquer pretensão religiosa. Eu não quero nada, nem criar religião, nem viver religião, eu quero viver a minha relação com Deus e eu esse o caminho para ele, com ele eu acho que é isso aqui. E o que é que acontecia? As energias eram canalizadas para todas as coisas, para todo tipo de prazer que não esse. Então hoje a gente consegue usar a nossa energia, que é isso que a gente está aqui falando da transmutação da energia, né? Para o que é melhor, para ajudar alguém, para buscar Deus, para reforçar a minha fé, para fazer um trabalho melhor. E o nosso intuito aqui, inclusive, era despertar a gente, por que eu posso fazer
para oferecer algo melhor para as pessoas em termos do que eu consigo fazer. O que é que eu sei fazer? É isso. Eu vou transformar isso em produto para eu vender para as pessoas. Mas aí cai a ficha, porra, mas não é só isso. Não é você vender um produto para alguém. É você vender transformação para alguém. Então é mais do que você simplesmente levar uma informação para o cara, no meu caso, sobre ICMS, sobre o tributo de modo geral. Você diz, porra, foi massa isso para mim. Cara, mas eu consegui ir no âmago do cara, eu consegui transformar ele, eu consegui levar ele para outro nível, e até para o ponto de ele andar sozinho, inclusive. Então esse é o grande quê. Aí eu acho que, até para fechar minha fala, para não ficar muito longa aqui, eu acho que um assunto químico nos leva a abrir uma janela gigante, na verdade uma porta gigante, para uma série de outras coisas, que é algo que nos dá um prazer verdadeiro, que é aquele prazer que não é só seu e individual, mas aquele que você consegue abrir para mais alguém, você mudar o seu sentimento e abrir a sua mente para a própria fé e, consequentemente, a sua relação com Deus, que é o mais significativo, eliminar da sua vida aquilo que parece dar prazer, mas não dá, como o próprio açúcar, que é o maior de todas as drogas de todos os tempos em nosso mundo, até maior do que a própria cocaína, incrível isso, né? Mas é uma verdade. E a figura de você ajudar alguém. Quem? Ajudar quem? Quem está próximo. Quem é que é próximo? Aquele que busca você. Buscou você, está perto de você. Pô, preciso de sua ajuda, beleza. Claro que tem um processo nisso, né? Alguém perguntou aqui, me procurou, vou ajudar. Não, até para ajudar você tem que ter cuidado. Mas a mensagem que eu consigo tirar hoje aqui é que a coisa que mais nos dá prazer é aquilo que nos liberta, aquele que nos conecta com o outro, que nos conecta com Deus e que nos coloca em outro patamar de vida. E que não um mero prazer, como sexo, bebida ou coisa do tipo. Não que seja errado, estou dizendo que seja errado, mas digo assim, o que você está usando como recompensa, o que a maioria das pessoas estão usando como recompensa, é muito pouco diante daquilo que você pode ter. Acho que encerro por aqui minha fala. Ok. Pita, quer acrescentar? Tá com um sorriso bobo aí. Não, eu tô só ouvindo agora. Tranquilo, irmão. Eu tô só ouvindo mesmo. A única coisa que eu lembrei aqui também é da questão de algumas pessoas que têm vício, que aí você que vem lá no sentido da dopamina. Algumas pessoas que são, por exemplo, viciadas em trabalho. Fulano é viciado em trabalho, ele passa 20 horas por dia dentro do escritório, só sai 4 horas para comer e dormir. Aí, às vezes é necessário entender, lógico que existe alguém ali que está trazendo esse processo químico para dentro da pessoa, por isso que ela está ali naquele ciclo, só que às vezes não é o trabalho que tornou a pessoa viciada ali. Às vezes é alguma coisa que está por trás, que é resultado que ele sabe que ele só vai conseguir chegar naquele ponto se ele se acabar no trabalho, entendeu? E aí ele sabe que ele só vai chegar na recompensa, que é o que vai elevar o nível dele, se ele se arregaçar lá para fazer o máximo que ele conseguir. É tipo é tipo um usuário realmente, um usuário de droga. Ele sabe que para ele pegar a droga ele precisa ir lá na boca. É um risco que ele sabe que ele vai ter que correr de lá para poder comprar a porra dele para poder usar. É a mesma coisa da galera que muitas vezes é presa no escritório, às vezes esquece, deixa a família de lado, o relacionamento de lado, amigo de lado, e só foca naquilo, é ele mesmo. Às vezes não é nem o trabalho, velho. É alguma parada ali que ele tem por trás que ele só vai conseguir se ele fizer aquilo. Eu vejo que tem dois grandes incentivos aí, né? Um é o prazer, realmente, né? O cara gosta tanto daquilo que ele não quer parar de fazer. E o outro é o medo, né? Se ele parar de fazer aquilo, pode acontecer alguma coisa que ele não quer.
Então, é sempre esses dois estímulos, né? No nível mais raso. É a fuga da dor em busca do prazer. Sempre essas duas coisas. E essa informação que Zé trouxe aí do menino e tal, depois, inclusive, eu quero que você compartilhe com a gente esse vídeo. Eu quero dar uma olhada nele, porque quando a gente começou a conversar, é como se você estivesse trazendo uma peça que estava faltando aqui para mim. Engraçado que hoje de manhã eu acordei e eu já há muito tempo eu trabalho aqui com algumas metas, né? Então eu defino as minhas metas e vou correndo atrás delas. E desde o dia 6 de abril, se não me engano, eu parei de fazer o planejamento, né, da minha vida, do que é que eu tenho que fazer hoje, amanhã, depois, para que eu já saiba o que eu vou fazer quando eu acordar. E aí, nesses dias que se passaram, daí agora conectando, né, com aquele sentimento que eu estava tendo ontem, isso está muito relacionado com a falta de um objetivo para se atingir. Então, engraçado, até nisso a dopamina está presente, né? Quando você define um objetivo e você vai lá e deliberadamente alcança aquele objetivo, como você se sente? Você se sente muito bem, né? Isso gera uma dopamina em você. Então, eu lembro que quando eu tinha aqui as minhas metas, não tá tão longe assim, né? Foi, sei lá, 10 dias atrás quando eu parei isso, 9. Mas, tipo, terminava o dia, eu olhava, tava tudo riscado e eu me sentia muito bem. Poxa, hoje eu consegui fazer todas as tarefas que eu me propus a fazer. Isso gera uma dopamina, né, gente? E por algum motivo eu parei de fazer isso. E tava seguindo. Quando você não tem um objetivo, quando você não sabe para onde você quer ir, você vai se guiar pelo prazer e a fuga da dor. Que foi o que eu fiz aí nesses últimos 9, 10 dias. E hoje de manhã eu acordei pensando isso. Falei, cara, eu preciso voltar ao eixo, organizar minha rotina, estabelecer minhas metas, para poder voltar a fazer sentido, né? Por que eu estou levantando? Por que eu estou em pé hoje? O que é que eu estou fazendo da minha vida? E aí, quando a gente inicia aqui a live, Zé traz exatamente essa informação e me mostrou um caminho agora a seguir, que é, né? Normalmente, inclusive hoje eu estava fazendo um exercício que era esse, que era listar as coisas que eu tenho que resolver e que eu estou procrastinando. Eu listei aqui 4 coisas que, por algum motivo, tipo, eu estou enrolando para fazer. E aí eu falei, pô, não, tenho que fazer essas 4 coisas. Como que eu vou fazer isso? Pô, vou me planejar, fazer meu planejamento, organização, colocar aqui na listinha e vou lá e vou executar isso. Só que aí tem esse negócio, né? Poxa, eu até utilizo isso de uma certa forma, em determinados níveis, né? Que é, você só vai fazer isso aqui que você quer fazer depois que você fizer tal tarefa. Só que, tipo, ainda não entendia plenamente a importância disso. E eu ficava fazendo o exercício, mas doido para terminar logo, para me livrar daquilo, para fazer aquela outra coisa que eu quero. Agora eu ganhei uma nova ferramenta, que é, eu vou fazer isso, por quê? Porque eu não quero fazer. Eu estou simplesmente me desafiando a fazer algo que eu não quero fazer. E quando eu concluir isso, eu vou me sentir muito bem, porque eu venci a mim mesmo. Então, isso por si só é uma recompensa que você consegue gerar para você mesmo. O fato de você saber, por que você está fazendo isso? Não, eu estou fazendo isso porque eu não quero fazer. Isso vai gerar em você esse sentimento de dopamina e de dever cumprido. Ou seja, você pode utilizar o seu organismo, né, o seu sistema dopaminérgico, para te auxiliar a fazer tudo o que você quiser. E agora eu enxergo claramente isso. Então, uma das minhas metas, dos meus objetivos do dia tem que ser fazer algo que eu não queira fazer, para que isso gere em mim o sentimento de dopamina. Então, eu vou, aos poucos, associando na minha mente, no meu corpo, que fazer aquilo que eu não quero fazer vai me gerar um pico de dopamina. Então, agora eu vou olhar para as coisas que eu não quero fazer, aí vai ficar difícil, porque não vai ter mais nada que eu não queira fazer. Porque tudo que eu olhar aqui, eu não quero fazer isso, mas eu vou fazer porque eu sei que vai me gerar dopamina. Então, automaticamente não existe isso, mas aos pouquinhos, o meu cérebro vai começar a entender, pô, então, fazer aquilo que você não quer fazer, claro que, né, dentro de um certo contexto, tal, tipo, você quer fazer aquilo que você quer atingir determinado objetivo. Aquilo vai ser legal para você. Só que a dor de fazer aquilo que você não quer é maior do que o prazer de atingir o que você deseja. Então, você acaba não fazendo. Quando você coloca o prazer também em fazer aquilo que você não quer, aí você começa a mudar o jogo. Inclusive, era uma das coisas que eu estava aqui me debatendo como é que eu ia fazer, né? Estou aqui para lançar meu produto, já estou gravando aula alucinadamente, mais de quase 100 aulas gravadas, mais de 11 horas de conteúdo, quase 12. E eu preciso agora me focar em vender o produto. Como que eu vou vender o produto? Como vai fazer meu script de vendas? Então, até faço isso, mas estou fazendo de uma forma muito arrastada. E aí, hoje me caiu essa consciência de que, poxa, por que eu estou me sabotando dessa forma? Por que eu estou, né, demorando tanto de fazer uma coisa que, tipo, eu já tenho tudo que eu preciso na mão, todas as ferramentas, é só sentar e executar. Então, tem essa sabotagem, tem um medo, tem alguma coisa por trás disso.
E aí, talvez aí tenha todas as questões de medo do fracasso, medo do sucesso, enfim. Mas essa coisa da dopamina, de colocar, tipo, essa razão ali dentro daquela tarefa, de fazer simplesmente para me desafiar, para mostrar para mim que eu consigo superar esse obstáculo, esse desafio. Isso vai gerar em mim uma carga de dopamina e vai ser legítima. Né? Eu acho que esse é o grande lance. Porque o tempo todo, ou você está gerando dopamina, ou você está gerando cortisol. Tem os outros neurotransmissores também, mas são coadjuvantes, né? Então, basicamente, são esses dois aí. Ou você está indo em direção ao prazer, ou você está indo em direção à dor. O problema é como você está fazendo isso. Você está gerando prazer, que depois vai te gerar um sentimento de culpa, então talvez não seja tão interessante. Então, buscar sempre as atitudes que vão nos gerar prazer, mas que vão nos gerar um sentimento de completude, um sentimento de dever cumprido, um sentimento de contribuição ao próximo. Então, essa é a melhor maneira da gente utilizar esse tipo de sentimento. E agora abriu a mente aí, a porta, o caminho de como utilizar isso para iluminar os pontos que estão mais obscuros aqui no meu processo. Obrigado aí pelo tema trazido, Zé e Bruno. Maravilha, viu? É interessante, né? Como a gente, um assunto em nossas mentes, né? Dos semeadores, ele termina ganhando formas interessantes. E aí, até, acho que por isso que quando Cristo falava assim, ó, quando eu tiver 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu estarei presente. A união das pessoas, na verdade, eu acho que o estímulo de estarmos juntos para o desenvolvimento de alguma coisa, ela, primeiro, abre a nossa mente em relação de que podemos aprender com alguém, e segundo, que o aprendizado, ele é genuíno, porque foi uma vontade de fazer. Então, o nosso grupo, por exemplo, foi uma vontade, né? Vamos juntar, vamos embora. Vamos agregar mais mentes, vamos embora. E isso termina sendo bastante interessante, que a soma de tudo que a gente tem, pensamento aqui é super interessante. Vocês dois são caras assim que jovens e que têm assim uma mente brilhante de busca, de estudo, de crescimento, de perspectiva, de busca. Eu acho que essa coisa da busca é interessante no cara jovem. Não que ele se sinta velho, não, pelo contrário, eu me sinto até bem para a minha idade, no sentido de buscar. Eu acho que isso que, na verdade, é que me revigora também, e estar junto com vocês aqui nessa relação, é exatamente por me sentir jovem, eu me sentir disposto, né, para buscar. É uma coisa que eu, graças a Deus, sempre tive. Mas essa coisa que você colocou aqui inclusive eu quero depois sugerir, não precisa ser amanhã ou depois, o dia que vocês acharem interessante, a gente trabalhar o tema da autossabotagem, que ela está presente, né, diante da gente o tempo todo. Eu vivo isso muito, o tempo todo, não sei, essa é uma das minhas dificuldades maiores, é que você sabe o que tem que fazer, se você fizer, você vai ser bastante beneficiado, mas de alguma forma você não consegue trazer aquilo. Uma das dificuldades muito grandes. Não quero abrir esse tema aqui, não. É só para poder fazer o contraponto com a figura da dopamina. Como é que a gente pode usar essa dopamina hoje, né, para poder também trabalhar essa figura da gente. Mas eu acho que o tema de hoje terminou abrindo a minha própria mente. Eu só preciso trabalhar isso em mim mesmo, de como é que eu posso utilizar, como é que eu posso transmutar essa energia, como é que eu posso entrar num nível maior. Talvez por isso que o vídeo tem tanto chamado a atenção. Que realmente é uma coisa que a gente precisa desenvolver, eu particularmente. E é a inversão desses valores. Eu descobri uma coisa interessante nos últimos tempos, que é tudo que você tem como verdade, se você inverter, acho que você chega numa conclusão muito mais imediata. Por exemplo, eu sou muito prolixo. Porra, para chegar a um assunto, hoje até pouco menos. Hoje eu tenho umas atitudes que são muito né? E pronto, coisas que eu não conseguia falar. Eu tinha medo do conflito. Não falo no confronto, não. No conflito mesmo.
que é me opor a alguém. Pô, a Pita falou uma coisa ali e tal, mas eu não concordo. Eu dizia assim, pô, beleza, Pita, é isso mesmo, pá. Mentira, na verdade, eu não concordo, mas para não gerar um conflito, eu terminava, não, beleza. Hoje eu não consigo fazer isso, é um input, isso é muito forte em mim. Eu não consigo concordar com alguém que eu realmente não concorde. E dizer isso foi uma grande vitória, vamos dizer assim, em mim mesmo. Eu sempre fui muito politicamente correto, em todo sentido. Minha mãe me criou nesse processo de ser politicamente correto. E aí, na verdade, depois eu descobri que isso aí não vai chegar a lugar nenhum. Então, conflito é importante. Hoje, mais do que nunca, com os vídeos de Marçal, eu tenho essa certeza dentro de mim, que você tem que ir realmente, você tem que conflitar o tempo todo, você tem que criar oposição em você mesmo. Isso não quer dizer que você vai guerrear com ninguém, mas, na verdade, você tem que se posicionar. E posicionar diante de qualquer coisa é importante. E por que não se posicionar diante de nós mesmos? Vou fazer essa porra, meu irmão, acabou, isso é importante para mim, foda-se o resto, eu vou fazer isso aqui, isso você com você mesmo, tá? Você conflitando dentro de você, dizendo, não, porra, você só quer ficar de boa, não, velho, tô me vergonha na cara, vá lá, chegue junto e faça. Então, assim, você pode fazer isso com alguém, e isso tem um feito, tem que fazer com você também, eu comigo, né? Então, uma coisa como essa, que foi esse pequeno vídeo aqui, esse tema que a gente trouxe hoje, terminou alavancando esse sentimento em mim, em especial, né? E com tudo que a gente colocou aqui, acho que terminou sendo interessante para todo mundo. Mas existem muitas lutas dentro da gente, que a gente precisa travar e sem medo de encarar os medos. É outro ponto que eu acho que é muito legal. Eu não sei se Pita tem, eu mandei para Marcos. Pita, todos os livros de Marçal, são 9 livros que ele publicou e eu já disponibilizei. Você pegou, não foi, Marcos, os livros? Beleza. Não, os livros eu não tenho, não. Tem não, né? Eu posso compartilhar com você também, tenho todos os livros, acho muito legal, tem Monte Medo, tem do Caixão, que eu não li nenhum ainda aprofundadamente. Eu peguei aquele, como é que chama o tema? A Bíblia que você não leu. A Bíblia que você não leu é muito interessante. Tem o Lavagem Cerebral também, né? Lavagem Cerebral, tem o... Eu acho que eu acho que eu vou começar a ler o Antimedo agora. Eu acho que isso ali... Galera, vamos fazer o seguinte, vamos finalizar aqui a live e a gente continua depois, então? Não, beleza, show de bola. A gente finaliza e continua no offline aqui. Maravilha, então. Então, deixa eu fechar, então, já que eu estou aqui com a fala aqui, já vou fechar logo, então. Queria agradecer a vocês, mais uma vez, por esse encontro, foi um encontro muito bom, com um tema que abriu a nossa mente para muita coisa, a minha mente, falando por mim, para muita coisa, e ajuda, né? Se o vídeo foi importante para mim, depois desse encontro aqui, das nossas conversas, ele teve um efeito exponencial na minha mente. E eu sou grato a vocês por isso, viu? Um abraço e obrigado por mais esse encontro. Eita. Eu só tenho a agradecer mesmo por mais um dia, agradecer por esse encontro aqui, por tudo que foi dito, que são chaves, né, que vão sendo lançadas aí a todo tempo. E agora cabe a cada um de nós aí pegar cada uma e tentando abrir as portas que se aplicam aí para se desenvolver. É só agradecer mesmo. Eu também quero agradecer bastante, né? Aconteceram algumas coisas de ontem para hoje, estava com esse sentimento de ansiedade e tal, que já relatei aqui várias vezes. Fui dormir, acordei hoje, e aí peguei o celular, né? Tava lá sentado no banheiro, e vi um videozinho de Jorge Vecilo cantando uma música chamada Em Tudo Que É Belo, e já tava como sugestão para eu ver esse negócio já tem uns 2 ou 3 dias seguidos, e eu não tocava para ouvir. E hoje eu fui lá e dei o play, eu ouvi a música, me emocionei e tal. E o sentimento que eu tive é de que é como se Deus estivesse falando comigo, fique tranquilo que a gente está aqui, vai ficar tudo bem. Eu senti esse carinho, esse cuidado, né? E logo depois disso eu sentei,
veio a consciência de que eu precisava voltar a me organizar, estabelecer minhas metas, voltar para o eixo, né? Eu gosto muito de usar a metáfora da Fórmula 1, que é voltar para a pista, sair da pista. Então, volta para a pista e continua correndo. E, de repente, eu sabia o que eu tinha que fazer, e Zé traz esse assunto, né, essa informação, e foi como se me dissesse, ó, é só isso aqui, adicione isso aqui nas suas tarefas aí, que vai ficar tudo bem. É o sentimento que eu tenho, né, que, tipo, tem alguém de olho aqui na gente, tem alguém cuidando e auxiliando a gente o tempo todo. Eu sou muito grato, né, por essas consciências que nos auxiliam e também por vocês, né, que acabam sendo, todos nós acabamos sendo usados para auxiliar alguém, né, da mesma forma que eu auxiliei ontem a minha aluna, há muito tempo que eu não via ela, engraçado como as coisas se encaixam, né, porque não foi só eu que auxiliei ela, ela também me auxiliou demais, porque eu estava num momento que eu estava precisando fazer alguma coisa para resolver aquilo. Então, às vezes, a gente acha que só a gente está dando, mas a gente está recebendo muito mais do que o que a gente está entregando. Então, muito obrigado. Com isso, vamos finalizando aqui, né? Fechando a nossa live. E a gente se vê amanhã, novamente, para mais um assunto. Que assunto será esse, né? Sempre fico na dúvida, imaginando, será que tem como melhorar? E sempre tem. Bom dia. Bom dia.